Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edna, professora de História, para quem não me conhece ainda. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem já é meu aluno, do ano passado, também seja muito bem-vindo a esse novo ano, que a gente consiga aí construir ótimos conhecimentos, que a gente possa exercitar muito esses conhecimentos, para que a gente tire ótimas notas aí no Enem, passe assim, em primeiro lugar, no curso que a gente quer, no curso que a gente pretende. Essa é a nossa segunda aula, Ontem a gente já mandou uma aula aí para vocês de História e essa é a segunda. Eu gostaria de iniciar essa aula, falando um pouco sobre a história, sobre o que é história, tá certo? Ano passado a gente também fez essa pequena discussão, esse diálogo, e esse ano eu gostaria de relembrar, e de introduzir também essas aulas falando um pouco da ciência histórica, sobre o que é a história. Após essa explicação, eu vou falar um pouquinho sobre o livro, tá certo? Sobre o nosso livro didático, que como eu havia falado na aula de ontem, mudamos aqui, nós estamos trabalhando agora com outro livro, que por sinal é tão bom quanto o AZ, é um livro que tem uma bibliografia da história excelente, trabalha com ótimos historiadores, então a gente fica super feliz quando a gente consegue passar para vocês um material com tanta excelência, um material que, sem dúvidas, assim, é ótimo, maravilhoso, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a história é que ela é uma ciência, tá? A história se tornou ciência no século XIX, início do século XIX para o século XX, tá certo? Então, durante o século XIX, houveram aí vários estudiosos, assim como Marc Bloch, assim como Lucien Febvre, que são franceses, Na França começou aí um movimento dentro da educação, dentro de pensar metodologias diferentes, e aí a gente pode afirmar que realmente, assim, no final do século XIX para o século XX, a história se tornou uma ciência. E quando a gente fala que uma certa disciplina é uma ciência, a gente está afirmando que existe uma metodologia, que ela tem um método, Como assim? Matemática. Não existe uma metodologia para a gente aprender matemática, para a gente calcular. Física, química, Então, todas essas áreas do conhecimento que são exatas são ciências, que a gente fala. A matemática é uma ciência, a química é uma ciência, a filosofia é uma ciência, a matemática já falei, e tantas outras assim são ciências, Física, matemática, biologia é uma ciência. Então, quando a gente fala que tal disciplina é uma ciência, é porque existe um método. Então, da mesma forma que na matemática 2 mais 2 é 4, na história também existe fórmulas, tanto em relação à escrita dela, da própria história, Tanto da forma de se fazer história, quanto na forma de estudar a história, tá certo? Então, quando a gente fala que história é uma ciência, a gente está dizendo que existe uma metodologia, que existe um método, que existe uma fórmula, vamos dizer assim, para seguir, para que essa ciência ela se torne contundente, Ela se torne, a gente não vai dizer verdadeira, mas a gente pode utilizar a palavrinha contundente, ou seja, que ela pode ser convencível, Que ela pode trazer uma confiabilidade. E a história, ela me encanta, e acredito que todos os historiadores, porque ela tem ali uma estrutura de explicar o motivo das coisas, de explicar o nascimento, a morte, de explicar os contextos de tudo, dos contextos sociais, políticos, educacionais, que cercam a vida dos seres humanos, tá certo? E dentro dessa ciência, dentro dessa metodologia de se fazer história, o grande aliado da história são as fontes. Por quê?
da mesma forma que as ciências exatas têm que ser comprovado, né? Para a gente fazer um cálculo, existe uma fórmula que vai comprovar que aquilo ali vai dar um cálculo exato. Se a gente fizer o cálculo e der errado, vai mostrar ali onde está o erro, né? Então, na história também existe essa questão de você comprovar que aquilo ali que você está falando, o que o historiador está escrevendo, o que ele está afirmando, tem aí uma veemência, tem algo que comprove, que nós chamamos de fontes, né? As fontes, cada dia mais elas vão se ampliando, né? Antes do século XIX, a gente tinha um campo de fontes muito reduzidas, e aí no século XIX vai haver uma ampliação dessas fontes. Então, o que é que essas fontes, né? Quais foram essas novas fontes que poderão ser utilizadas? Fotografias, músicas, documentários, e tantas outras fontes que cercam, né, a gente. Documentos pessoais, objetos pessoais, né? Aí nós temos as mais tradicionais, que são ruínas, são prédios, são... Pode entrar. Como eu estava falando, né? São ruínas, são documentos inquisitoriais e assim por diante, tá certo? Então, essas fontes, elas auxiliam e elas ajudam. Tudo bem? Tá. Elas nos auxiliam e nos ajudam e traz essa metodologia para se fazer a escrita, tá certo? Então, por isso que a história, ela é uma ciência, por isso que ela é tão importante, né, no nosso campo de conhecimento, porque ela nos auxilia a compreender a explicação do meio em que a gente vive, do funcionamento de tudo que a gente vive. Por isso que é errado, é precipitado a gente falar que história só estuda o passado, que só estuda as coisas antigas, que só estuda as coisas chatas, né? Que eu escuto muito meus alunos falarem isso. E não é somente isso, a história não estuda somente o passado. Lógico que ela se apropria muito do passado, que o passado realmente, assim, é onde está toda a explicação, né, do nosso hoje. Então, a história, ela busca no passado explicar o porquê que as coisas são hoje. Por que nós temos as disparidades sociais, ou seja, as diferenças. Por que existem classes sociais. Por que existe a riqueza e a pobreza. Por que existe sistemas políticos falhos. Por que existem sistemas políticos utópicos, né? Por que existiu as guerras. Por que elas aconteceram. Então, todas essas explicações, elas são buscadas no passado. As fontes, elas estão no passado. Mas esse passado, ele é buscado para compreender o presente. Então, é uma ciência, a história é uma ciência que ela traz toda essa contextualização, que ela não serve somente para a gente entender os campos educacionais. Não, mas ela é uma ciência que ela nos auxilia diariamente a compreender o nosso dia a dia, a compreender o nosso meio. Através da história a gente consegue dialogar também com outras disciplinas, né? A geografia, a paleontologia, a filosofia, a literatura. Então, assim, tem realmente um leque muito grande de informações, de explicações. Então, a história, ela é realmente, assim, essa ciência espetacular, ela é essa ciência, assim, magnífica, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte que eu queria passar para vocês, tá certo? A segunda parte que eu queria falar para vocês e queria já introduzir também é o nosso assunto, tá? O nosso assunto, a partir da terceira aula, a gente vai ter semana que vem, né? Acredito que a gente nós já estejamos presencialmente. Caso a gente não esteja presencialmente, eu deixarei alguns slides para que, né, a gente possa acompanhar melhor, vocês possam visualizar melhor
aí o conteúdo, tá bom? Mas a gente já precisa começar. Ontem eu expliquei, na aula de ontem eu expliquei que o nosso livro didático, ele começa pela unidade 14. E aí eu já falo, também já explico a questão ainda do contexto histórico que eu estava falando para vocês, né, da historiografia, que por quê, né, a explicação de por que a gente começa na unidade 14 e não na unidade 1, como todos os outros livros. O que acontece é que a história, ela é dividida por uma linha do tempo, tá? Então a gente se baseia nessa linha do tempo, para que a gente possa aprender melhor, porque estudar os fatos isolados acaba sendo muito mais difícil a compreensão. Então, o que é que os historiadores pensaram? Não, vamos agrupar, né, linearmente, criar uma linha do tempo em que a gente agrupe, né, e que tem uma continuidade dos conteúdos, as explicações, porque a história não é explicação. Então, todo assunto que a gente vê vai dando uma continuidade, tá certo? Um assunto vai trazendo outro, que vai trazendo outro. Então, durante o fundamental, do 6º ao 9º ano, a gente estuda a linha do tempo. Pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Acabou, que são os 5 períodos da história, tá? Do tempo histórico. Durante o ensino médio, a gente vai estudar tudo de novo, só que de uma perspectiva mais aprofundada, de uma perspectiva de mais assuntos até, tá? De mais análise, de mais problematizações, tá bom? Então, no primeiro ano, a gente estuda, né, o início, a pré-história. Lembra que a gente estudou ano passado? A pré-história, aí a gente vai para a Idade Antiga, Grécia, Roma, aí a gente vai para a Idade Média, aí depois da Idade Média a gente vem para a história do Brasil. E aí no segundo ano a gente continua na história do Brasil, tá certo? A gente vai ver aqui, ainda vai estudar vários capítulos sobre a história do Brasil, tá bom? Até, acho que o segundo bimestre, a gente vai fazendo muita ponte com a história do Brasil. Inclusive, esse livro, ele é muito interessante porque ele faz sempre essa ponte. Ou seja, por mais que a gente esteja estudando história da Europa ou de outro continente, ele sempre vai trazer uma contextualização sobre o que estava acontecendo no Brasil. E isso é magnífico para a gente entender os tempos, né, históricos, para a gente entender os períodos. Sim, lá na Europa, vamos dizer, estava acontecendo a Revolução Francesa. E no Brasil, como é que estava o Brasil nessa época? Então é muito interessante a gente fazer essa ponte e entendendo esses processos históricos, tá? Para a gente iniciar aqui o ano, nós vamos ver sobre a colonização europeia na América. Ano passado, nós vimos algo parecido. Nós vimos como ocorreu a colonização do Brasil, especificamente no Brasil, tá? Aqui, América do Sul, nosso país. Como é que os portugueses chegaram? Como é que eles se instalaram, quais foram os processos de exploração que passaram, o que é que eles fizeram com os indígenas, lembra que a gente estudou tudo isso, como foi, né, o choque de cultura, tudo isso? Beleza. Esse ano a gente vai estudar na América, como que aconteceu a chegada, né, a descoberta da América. Então, de todo o território americano, de todo o continente, e basicamente também mais especificamente a região central, que nós chamamos de Mesoamérica, né? Ou seja, América do Meio, América Central. Então, nós vamos assim estudar primeiramente a América Central, né? Ver um pouco como foi essa chegada desses europeus aqui, e também vamos ver os tipos de colonizações que existiram aqui no continente americano, tá? Como foi que ocorreu a colonização portuguesa, como foi que ocorreu a colonização espanhola, né? Como que ocorreu a colonização inglesa, a colonização francesa.
Então, assim, basicamente vão ser essas 4 colonizações que a gente vai estudar. Como que a Inglaterra, como que a França, como que Portugal, como que a Espanha colonizou a América. Quais foram os métodos que eles utilizaram, quais eram os seus jogos de interesse. Então, é basicamente isso que a gente vai estudar, tá certo? Para a gente iniciar e discutir, eu gostaria de lembrar para vocês, né, que a gente fala, toda vez que a gente fala de descobrimento, a gente tem que problematizar muito essa palavrinha, tá? Por isso que todas as vezes que eu falar descobrimento, eu vou utilizar as aspas. E por quê? Porque quando a gente fala assim, né, como é que eu posso falar? O conceito da palavra descobrimento, o significado é o quê? É quando se descobre algo inusitado. Então, descobriram um fóssil de um faraó no Egito. Então, era algo que estava ainda, né, inusitado, que ninguém tinha encontrado. Quando a gente fala de descobrir, eu descobri um segredo. Então, algo que estava guardado a 7 chaves e você foi lá e descobriu. Eu descobri uma nova fórmula de recuperar o meu cabelo. Então, é algo que ninguém sabia, né? Tá certo? É algo que não existia. E aí, quando a gente fala de descobrimento da América, é como se, na minha cabeça, pelo menos, e na cabeça de muita gente, eu acredito, de alguns alunos que inclusive até já falaram para mim, é como se tivesse uma lona, né? Como se tivesse tudo preto, tudo coberto. E aí os europeus chegaram e tiraram essa lona e descobriram todo esse novo mundo, como foi chamada a América, né? O velho mundo é como se chama a Europa e o novo mundo como começou a se chamar a América. E a gente sabe que não é assim, né? Por isso que é importante a gente problematizar e lutar para tirar essa palavra de descobrimento. Por isso que hoje em dia os livros nem utilizam, né? Os livros mais culturais, da história cultural, que é uma linha da história, eles não utilizam mais tanto essa denominação de descobrimento. Alguns utilizam, os mais tradicionais, mas, por exemplo, esse aqui, que ele é mais contextualizado e ele é mais da história cultural, ele traz a colonização europeia na América e não o descobrimento da América, como alguns ainda tratam, tá certo? E a gente entender primeiramente que a América ela não foi descoberta e sim colonizada, a gente consegue compreender melhor esses contextos. Até porque já haviam habitantes aqui, né, que eram os povos nativos da América. Toda a América era habitada por povos nativos de diferentes etnias, de diferentes tribos, de diferentes culturas. E é tanto que a gente não pode generalizar os indígenas, né? A gente também tem que problematizar a palavra índio, que é uma palavra, um conceito pejorativo, não existe índio, né? Porque nós não estamos na Índia, índios são da Índia, nós estamos num continente que se chama América, e aí a gente pode, não vou dizer mais correto, é mais apropriado nós utilizarmos a denominação de povos indígenas, porque demonstra a pluralidade desses povos. Quando a gente fala índio, a gente está generalizando como se todos fossem iguais. E, na verdade, não é bem dessa forma, né? É tanto que, por exemplo, aqui na América do Sul, os povos indígenas são inúmeros. Lá na América Central, os povos indígenas de lá também são inúmeros, de inúmeras culturas, de inúmeras tribos, de inúmeras etnias, de inúmeros troncos linguísticos. E eu vou trazer para vocês também como é que se agrupam, né? Porque os indígenas, os povos indígenas, eles têm umas subdivisões que são bem diferentes. É pelo tronco linguístico, depois vem a etnia, depois vem a sua tribo e assim por diante, tá? Não é como a nacionalidade do povo europeu, né? França, Portugal, não é dessa forma. Então, é bem interessante a gente também conhecer. O próprio livro de vocês também toca muito nesse assunto, então é bom a gente conhecer, tá certo? Inclusive tem algumas questões que caíram nos últimos Enems sobre esses agrupamentos, então é bom a gente estudar, a gente, né, buscar aí esse conhecimento, tá bom? Quando eu estava falando sobre
a questão dos povos indígenas, né? Quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala da pluralidade. E aqui no Brasil, né, e também em toda a América, era habitada já por povos nativos, né? Tanto faz eu falar povos nativos, povos indígenas, é a mesma coisa, nativos da América, tá? Então eu estou me retratando dos mesmos povos. E aí, quando os europeus chegaram aqui no nosso continente, eles utilizaram vários métodos para colonizar. E aí a gente começa a entender também o que significa colonização, né? Qual o sentido dessa palavra? O que significa colonizar? Então, em uma colonização, num processo de colonização, existe o colonizador e o colonizado, tá? Mas por quê? Quem é esse colonizador? Esse colonizador é o que está ali comandando, tá? E o colonizado que faz parte ali de uma colônia, do que se chama uma colônia. Por que se chama uma colônia? Porque ainda não é um país, porque ainda não é um agrupamento definido. Então se chama ali de uma colônia, né? Um grupo de pessoas que vivem num determinado território. Então a colonização é uma forma, né? É uma forma de imposição da sua cultura, que foi o que aconteceu, é um processo de exploração mesmo, né? O colonizador, o que é que o colonizador quer? Explorar, ele quer ganhar, ele quer usufruir de todas as riquezas que aquela colônia possa lhe dar. Então foi dessa forma que a América, ela foi invadida, ela foi colonizada. Vários povos da Europa vieram para cá, utilizaram-se de metodologias para colonizar, para explorar, para extrair, para enriquecer cada vez mais os seus países. E aí houveram também uma divisão, né, do território, por isso que aqui no Brasil, América do Sul, quem colonizou foi quem? Portugal. Lá na América Central, quem colonizou foi parte da Espanha. América do Norte pertencia à Inglaterra, um pedacinho ali à França, mas quem depois colonizou foi a Inglaterra, né? Então, são esses processos que a gente vai entender também durante essa nossa primeira unidade, tá certo? Então, ó, sobre essa questão, aqui os habitantes da América, é importante a gente saber que a América ela já era habitada, né? Ela tinha cerca de 15 a 20 milhões de habitantes, então assim, já eram bastante, né? E essas inúmeras formas e diferentes formas de colonização, a gente vai aprender enquanto a gente vai estudando aí o nosso assunto, tá certo? Outra coisa também que eu gostaria de falar é que a gente vai estudar os povos maias, incas, né, da região central, e a gente vai ver também os astecas, a gente vai ver também como é que eles se agrupavam, porque eles eram povos nativos já muito mais, como é que eu posso dizer, a organização social deles era mais contundente do que os de outros locais, tá certo? Então, a gente vai compreender isso e eu vou trazer em forma de slide para que a gente tenha um entendimento maior. Hoje realmente é mais introdutório sobre o assunto, tá certo? Entender que a América já era habitada, que esses povos vieram aqui para colonizar, e aí na chegada desse povo europeu houve um choque de cultura muito forte, né? E houveram as primeiras impressões também. A impressão que os indígenas tiveram primeiramente foi de que eles eram deuses, né? Por quê? Porque eles vieram muito bem arrumados, com vestes, com os objetos, que era muito inovador, já que grande parte dos nativos, eles viviam de forma mais natural, eles viviam de uma forma mais de convivência com a natureza mesmo, né? De preservar, de não ter um processo, eu estou falando a maioria. Quando a gente vai estudar os incas, os maias e os astecas, a gente já vai ver que eles tinham uma forma um pouco mais diferente, né? Eles já tinham moedas, eles já tinham ali uma organização social
maior. Já a gente pode dizer até que uma civilização, né? Que eram civilizações maiores, mas assim, a maior parte dos povos indígenas, eles viviam de uma forma muito agrupados à natureza. Então, por conta disso, foi muito inovador. E aí eles acharam que pelos europeus estarem chegando, né, várias inúmeras embarcações pelo mar, que eram deuses. E a impressão que os europeus tiveram quando viram os nativos é de que eles eram selvagens. E o que significa selvagens, né? Isso aí a própria literatura, ela mostra pra gente, a literatura histórica. Existem vários documentos que comprovam essa visão. Eles escreveram isso, eles escreviam cartas para os reis, eles escreviam, né, cartas ali para os seus superiores para dizer como era, para descrever. Então diziam que eles pareciam selvagens, né, que eles eram homens, não eram nem homens, eram seres selvagens, ou seja, eram animais, né, por causa que não vestiam roupa, alguns outros pouquíssimas vestes, né? E aí historicamente a gente tem uma explicação pela questão climática, pela questão de estar muito ligada à natureza, né? Por não serem cristãos, por não terem uma religião, por não serem monoteístas e serem politeístas, por cultivarem ali as questões da natureza, os deuses atrelados à natureza, tá? Então, houve toda uma questão muito de preconceito, né? Ou seja, um conceito prévio dos povos nativos, né? A visão europeia foi muito forte. Então, por isso, houveram muitas mortes, né? Nações indígenas foram simplesmente exterminadas por conta desse preconceito. E também, né, de resistência, de guerra mesmo para colonizar aqueles territórios. Ok? Então, isso tudo a gente vai compreender e vamos estudando aí durante as nossas próximas aulas. Lembrando que esse já é o primeiro assunto, tá? Que irá cair na nossa provinha. Sobre essa aula, a gente só vai ter agora, né, sobre a questão da história, sobre a questão dos habitantes da América. A gente só vai ter mais uma aula, que vai ser, no caso, a aula de revisão. Mas quem não assistir essa aula depois vai ter que voltar justamente para conseguir assisti-la, tá certo? Então, a nossa aula de hoje ela para por aqui. Na próxima aula, o assunto será: de onde vieram esses habitantes da América, né? Eles já nasceram aqui ou eles vieram ali durante a pré-história de outros locais? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Quem quiser aí já ir pesquisando e lendo sobre o assunto, é muito legal para a gente discutir, para a gente falar na semana que vem, que eu acredito que vocês já estarão online, presencial, tá bom? Então, por hoje essa é a nossa aula. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e estudem, tá certo? Estudem muito. Beijo!